Olá para você, tá começando mais uma edição do Igreja em Saída. Que alegria, viu, ter a sua companhia nesta segunda-feira, nesse começo de semana. Quero desejar a todos vocês que nos acompanham uma semana abençoada, viu? Vamos juntos agora, então, conferir os destaques, as principais notícias desse início de semana. E a gente começa, claro, falando de um momento especial que aconteceu no Santuário Nacional de Aparecida. Nesse fim de semana, foi lá que foi acolhida a 16ª edição da Romaria Nacional do Terço dos Homens. Um momento bonito de fé desses milhares de homens que certamente inspirou tantos outros pelo país. Vamos conferir então um resumo desses 3 dias de encontro na reportagem. Com um terço na mão e os olhos emocionados diante da padroeira do Brasil, seu José Roberto retorna ao santuário para agradecer o dom da vida, a saúde. Vítima de um acidente de trabalho que poderia tê-lo deixado acamado para o resto da vida há 11 anos, e de um câncer diagnosticado 6 anos atrás, hoje o mineiro de Betim olha nos olhos de Aparecida e comemora a cura contra a doença. Sempre eu vou ter isso aí no resto da minha vida, essa devoção forte, porque, como se diz, só a fé e que a gente tem e aquela força de vontade de buscar a cura através da fé e da intercessão de Nossa Senhora Aparecida a Jesus, o nosso Mestre. As lágrimas de seu José Roberto simbolizam a emoção de milhares de homens que vieram à casa da mãe neste fim de semana. A 16ª edição do Terço dos Homens deste ano reuniu 80 mil devotos nos 3 dias de encontro, de acordo com o Santuário Nacional. Na missa campal de sábado, Dom Gil Antônio Moreira refletiu que ao rezar o terço, nós estamos escutando, falando e sendo iluminados pela palavra de Deus. E entre nós a pessoa mais santa, criatura humana, mais santa, mais iluminada pela palavra foi Maria, aquela que escutou a palavra, que abraçou a palavra e concebeu no seu seio. A palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo. Na oração do terço, na tarde de sábado, o santuário ficou tomado por homens e famílias. Quem não conseguiu entrar, rezou do lado de fora, com a mesma devoção daqueles que estavam próximos ao altar. A animação ficou por conta do irmão Viveiros. A voz inconfundível do missionário redentorista se multiplicou e ecoou dentro da Basílica de Aparecida e muros afora do santuário. Terço dos homens! Homens do terço! No domingo, muitas romarias ainda se faziam presentes no Santuário de Aparecida para o último dia da 16ª edição do Terço dos Homens. Para alguns grupos, a primeira vez junto à mãe em sua casa. E para tantos outros, um retorno que sempre reserva uma emoção única, como se fosse a primeira vez. Viemos de tão longe para essa 16ª Romaria do Terço dos Homens e que Nossa Senhora Aparecida continue sempre nos abençoando cada vez mais para o nosso caminho da nossa conversão ao nosso Pai Jesus Cristo. E a graça de Deus, Nossa Senhora da Aparecida, eu alcancei essa graça do câncer, fui curada do câncer. Na missa de envio presidida por Dom Joércio e concelebrada pelo padre Eduardo Catalfo, os homens do terço meditaram a palavra de Deus em um dos últimos momentos do encontro deste ano. É um privilégio para a Casa da Mãe Aparecida receber uma romaria que tem essa característica tão significativa, que é uma romaria orante. Isso a gente percebe claramente. A primeira e a mais forte impressão que a gente tem da Romaria do Terço dos Homens é uma romaria de gente que vem realmente para rezar. Viva a Romaria Nacional do Terço dos Homens! Muito bonito, né? A gente recordar um pouco de como foram esses momentos, principalmente para aqueles que acompanharam toda essa programação ligadinhos na TV Aparecida. E inspirados por esses testemunhos, a partir de hoje a gente mostra para vocês aí de casa uma série de reportagens especiais sobre esse bonito movimento que mexe com homens de todo o Brasil. Bem pertinho de você, aí na sua comunidade, paróquia e diocese, os homens do terço estão presentes, reunindo uma multidão de homens para rezar, louvar, pedir e agradecer. Este movimento tem sido uma grande expressão da evangelização em nosso país. A oração do terço é a Bíblia do povo. Vamos lembrar
quando o povo, através do terço, venceu guerras. Então, a oração do terço nos faz sair vitoriosos de dificuldades da vida. Os homens do terço são convidados a irem além dos números e da expressividade de quando estão reunidos em seus grupos ou em grandes eventos. Ajudando a transformar vidas, os homens do terço são chamados a construir suas relações familiares com os mesmos valores que marcaram a convivência da Sagrada Família de Nazaré. Deus quer a bênção para a família. O homem leva a bênção para casa, para os filhos, para a esposa. E então a família sai reforçada. Mas você deve estar se perguntando de onde surgiu este movimento que tem colocado novamente os homens leigos como protagonistas e cooperadores da evangelização no Brasil. Muitas irmandades e grupos masculinos se encontram para rezar o rosário desde a época da chegada dos colonizadores portugueses em terras brasileiras. Lá em Sergipe, um grupo reivindica a origem do movimento que conhecemos e guardam registros de que um frei franciscano chamado Peregrino estabeleceu um grupo na cidade de Estância no ano de 1936. Em Jaboatão dos Guararapes, no estado do Pernambuco, um grupo formado por 15 homens incentivados pela campanha da Mãe Peregrina do Instituto Secular dos Padres de Schoenstatt afirma que iniciaram no ano de 1996 o movimento como conhecemos hoje. A origem do Terço dos Homens pode ser comparada a outra grande paixão nacional. Charles Miller ficou conhecido como o pai do futebol em terras brasileiras por ter realizado a primeira partida em 14 de abril de 1845. Mas bem antes disso, alguns padres jesuítas, bispos metodistas e também ferroviários já reivindicavam que já haviam trazido a tal bola inglesa aqui para o nosso país e que a bola já rolava por aqui. E aí então podemos fazer uma comparação com o Terço dos Homens. O Espírito Santo fez com que vários grupos simultaneamente pudessem rezar juntos o Terço dos Homens. E aí então essa graça se espalhou por todo o território nacional e não conseguimos identificar de certo a origem. Eu acho que com o Terço dos Homens acontece como o Rio São Francisco. O Rio São Francisco não tem uma nascente, ele tem muitas nascentes. Augusto Saint-Hilaire visitou as nascentes do Rio São Francisco em 1818. Ele escreveu um livro, Visita às Nascentes do Rio São Francisco, não à nascente. O Terço dos Homens é a mesma coisa, são experiências que vão surgindo aqui e ali, uns talvez imitando os outros ou não, mas eu sei que o movimento do Terço dos Homens que nós temos hoje tem muitas origens, muitas nascentes. Ninguém pode dizer, nasceu comigo, fui eu que fundei, ou meu grupo é que organizou. Ninguém pode falar isso, porque as experiências nasceram de maneiras diferentes, né? Nós temos uma grande experiência, por exemplo, o Terço dos Homens da Mãe Rainha. Isso é preciso dizer. O Terço da Mãe Rainha é um terço que reúne muita gente, sobretudo no norte do país. Mas muitas paróquias têm Terço dos Homens que nem sabem que existe o movimento da Mãe Rainha, você entendeu? Então, surgiram em várias partes do Brasil essas experiências, né? Às vezes através de um leigo, através de um padre, não sei. Então, eu acho que Nosso Senhor semeou assim as sementes dele, onde ela caiu, ou melhor, onde elas caíram, né? Aí surgiram grupos de Terço dos Homens. E olha só, tem novidades acerca da agenda do Santo Padre. O Vaticano confirmou que o Papa Francisco viajará a Veneza, no nordeste da Itália, no fim do mês de abril. O Papa deve chegar no dia 28 e terá em seu programa uma visita ao pavilhão da Santa Sé na Exposição Internacional de Arte da Bienal, junto à prisão feminina de Giudecca e o encontro com a comunidade eclesial do Patriarcado de Veneza. Dom Francesco Moraglia, patriarca da cidade, inclusive comentou a visita do Papa, o quarto sucessor de Pedro, a visitar a região. Celebrando o comunicado, o prelado disse que a visita unirá caridade e cultura. Assim a gente encerra o programa de hoje. Agradeço a todos vocês pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, tá bom? Beijo, até lá!